Então, acho que tá todo mundo aí já, né, gente? Vamos começar. Além da Caroline já entrou, Daiane... professora? Oi? A Caroline já entrou? Ela estava pedindo para aceitar ela. Entrei sim. Obrigada. Além da Daiane, alguém assistiu o filme ontem, gente? Oi, Ana Maria. Alguém mais assistiu o filme, gente? É muito importante que vocês assistam aquele filme, porque ele é uma ilustração de tudo que a gente aprendeu na aula, tá? Como a gente falou muita coisa teórica, é importante a gente visualizar, tá bom? Eu não assisti ainda porque eu estava trabalhando, eu não tive tempo. Tá bom. Aí assistam ele. É bom que ele tem um link, né, que eu coloquei do próprio YouTube. Aí pode assistir ou no computador ou no celular, beleza? Beleza. Depois eu compartilho o link dele no YouTube, no WhatsApp, tá? Então vamos lá, gente. Grupo? Oi? Vou pôr no grupo. Ah, Vou tá. no grupo, tá? Hoje, gente, nós vamos falar sobre a história natural das doenças. Amanhã já vai começar a ficar mais legalzinha a aula, tá? É porque a gente precisa de dar uma introdução para a gente entender melhor o que é saúde coletiva. A gente precisa entender o que é saúde pública, o que é saúde coletiva. Então, hoje a gente vai falar sobre a história natural das doenças. E o que é essa história natural das doenças? Fala sobre o adoecer das pessoas, né? A gente vai começar a dar introdução a respeito de que é epidemia. Hoje a gente não vai falar sobre pandemia, mas eu vou dar uma introdução para vocês verem o que é uma epidemia, epidemiologia, o que é uma pessoa adoecer, tá bom? Quem tiver dúvida, interrompe, tá? Então, gente, aí, ó, a história natural da doença, ela pode ser aplicada a qualquer tipo de doença ou agravo à saúde. Agravo, gente, também é doença, tá? Só que quando a gente vai falar em termos técnicos, e principalmente no que se referencia à epidemiologia, que é o estudo das doenças e dos agravos, que nessa aula eu vou explicar o que é epidemiologia, elas têm o mesmo significado, mas têm que ser usadas especificamente para cada situação. Então, a história natural da doença pode ser aplicada a qualquer tipo de doença ou agravo à saúde, permitindo ordenar o conhecimento existente e promover novas descobertas através da pesquisa. Ou seja, não é porque vocês estão formando em técnico em enfermagem, que não é uma graduação, que vocês não vão trabalhar com pesquisa. Até porque tudo isso que vocês fazem, esses trabalhos, né? Essas pesquisas, atividades, elas são pesquisas científicas, né? Hoje, na pandemia, tudo a gente está vendo assim, isso aí é cientificamente comprovado. Então, cientificamente comprovado quer dizer que já tiveram alguns estudos, artigos científicos. Por exemplo, o coronavírus é uma doença muito nova. Então, não tem coisas escritas, literatura escrita, que seja cientificamente comprovado. Tudo isso tem que fazer através de experimentos, concordam? Porque não tem nada escrito ainda. E aí, os profissionais de saúde vão fazer pesquisas, ó. Então, a pessoa tem que entender, para descobrir a doença e o tratamento, ela precisa ser conhecida, trabalhar aquela população que está adoecida, para poder pesquisar, tá? Então, ó, essa história natural da doença, ela tem início com a exposição a fatores capazes de causar a doença e seu desenvolvimento. Hoje nós vamos falar sobre uma história de quando acontece a doença até a pessoa adoecer, tá?
A gente tem que saber isso tudo, essa ordem. Então, por que que a gente tem que conhecer o que é uma doença, o que é um adoecimento? Por que, gente, que vocês acham isso? Na vida profissional de vocês. Não entendi a pergunta. Trabalhar com vacina? Também não. Vocês não vão trabalhar com medicações? Sim. Então, vocês têm que saber por que que tem aquela vacina, qual é a doença que causa que a vacina está protegendo, o que pode evitar que adoeça. Então, por isso que a gente tem que saber a história da doença, para a gente evitar, para a gente dar uma vacina, saber o que a gente está vacinando, né? Adianta o paciente lá perguntar para vocês assim, eu estou vacinando de quê? De qual doença? O que vai acontecer comigo se eu pegar a doença? E depois, se a doença estiver instalada, vocês vão saber cuidar, né? Porque a equipe de enfermagem, ela é a dona do cuidar, tá? Quem cuida é até a equipe de enfermagem, tá? Então, continuando no processo da história da doença, a doença começa com a exposição a fatores capazes de causar essa doença e o seu desenvolvimento. Só pega coronavírus se expor a esses fatores, não é? Se você está dentro da sua casa com a profilaxia adequada, que é lavar as mãos, usar o álcool, você vai pegar? Não. Você só vai pegar de alguém que tem também, né? Então, começa a história aí. A história da doença começa aí, com a exposição a fatores capazes de causar a doença. Vamos supor que eu transo sem camisinha com alguém que tem sífilis. Qual que é a história da doença? Eu me expus a um sexo desprotegido, então eu me expus a fatores que são capazes de causar essa doença, não é? Ficou claro? Mas eu não fiz isso não, tá, gente? Foi só um exemplo, tá? Ninguém pode se expor assim, viu? E aí, se não tiver intervenção médica ou de enfermagem na hora do cuidado, ou culminará com a recuperação, né? Ou a pessoa vai se recuperar, às vezes, sozinha, porque a gente tem uma imunidade, quem às vezes tem uma imunidade adequada, pode se curar sozinha, ou ficar incapaz, ou morrer. Tem muita gente que está tendo coronavírus e está ficando incapacitado, né? Com problemas respiratórios. Mãe tá lá em casa. Tá bem. Ou de outras doenças, né? Problemas renais, tá? Ok? Ok. Se alguém tiver uma dúvida, pode me interromper, tá, gente? Então, definições e conceitos fundamentais. Essas definições, esses conceitos são super importantes. Por que vai acontecer, gente? A gente tem que saber o que é um agente que causa a doença. Vocês já ouviram falar em fatores etiológicos? Quando fala assim, o fator etiológico dessa doença é tal. Falar? Não. Quem não ouviu, vai ouvir. Sim. Pois é. Qual que é o fator etiológico dessa doença? É o que causou a doença. O que é o fator etiológico da AIDS? O vírus HIV. Vírus também. Isso, muito bem. Professor, Oi. qual que é a diferença de fator etiológico de fator patológico? O fator etiológico é o que causa. E o fator patológico é quando a doença já está instalada. Tá? A pessoa já está doente, patológico. Etiológico, etios, né? Que é o prefixo etios, de etiologia,
é o início, é o causador. E patológico já está com a doença. Vou dar o exemplo do HIV e da AIDS de novo. Por exemplo, fator etiológico da AIDS, HIV. Fator patológico da AIDS é o quê? Aumento da carga viral, a imunidade baixa e, consequentemente, as doenças oportunistas, tá? Então, depois que já está doente, tem os fatores que causam as patologias, tá bom? Isso tem outras doenças também. Por exemplo, o exemplo do coronavírus. O coronavírus, o fator etiológico é o vírus Covid-19. E quais são os fatores patológicos? São aquelas doenças que vêm junto com a doença do Covid, com a infecção do Covid-19, que é problema respiratório, problemas renais e outras que ainda a gente vai conhecer porque é um caso desconhecido. Mas a gente sabe que alguns fatores patológicos provenientes do vírus Covid-19, principalmente são problemas pulmonares e renais. Devem ter outros, tá? Deu para entender? Sim. Então, o fator etiológico é aquilo que causa. E o patológico, já com a doença instalada, ele pode trazer outros agravos, tá? São fatores etiológicos ou agentes etiológicos. Qualquer um desses dois nomes, tá? Então, vírus da hepatite C, por exemplo, é um fator etiológico. E aí, o que acontece? Qual é o fator patológico da hepatite C? É ascite, que é aquela barrigona d'água, problemas de fígado, que pode ser esteatose hepática, pode dar outras hepatites, diversos fatores patológicos que estão já na doença instalada. Ficou claro? Ficou claro, gente? Ou ficou confuso? Sim. Se ficou confuso, pode perguntar, tá? Para eu mudar a forma de explicar. Porque vocês já repararam que eu gosto de explicar tudo no mesmo detalhes, né? Hospedeiro, gente. Esse é fácil, né? Hóspede não é aquele que recebe as pessoas? Mentira. Hóspede é o que fica na casa das pessoas. Então, o hospedeiro é o que hospeda as pessoas. Então, o hospedeiro é o ser vivo que oferece, em condições naturais, subsistência ou alojamento a um agente infeccioso. Qualquer ser vivo, tá? Nós ou um animal, tá bom? Meio ambiente, conjunto de instâncias e processos que mantém relações interativas com o agente etiológico, que é o agente causador da doença, e o suscetível. Suscetível é aquela pessoa que está disponível para pegar alguma doença, sem se confundir com os mesmos. Reservatório, vetores e veículos. Agora eu vou explicar para vocês. O meio ambiente é o lugar que nós estamos e que o agente etiológico, que é o causador da doença, também está, né? E aí, esse meio ambiente, ele interage com o hospedeiro e com o agente etiológico, tá bom? Então, ali no meio ambiente tem o hospedeiro e o agente etiológico, que é a doença, tá? E aí, nós também somos reservatório de doenças, vetores, porque a gente transmite. Quem transmite é um vetor ou veículo, tá bom? Veículo de transmissão, vetor de transmissão, são as pessoas que estão transmitindo. E o reservatório também é uma pessoa que tem. Novamente, dando exemplo, coronavírus. Ou de alguma outra doença. Tem doenças que a pessoa contrai a doença, né? Fator etiológico, o hospedeiro tem o fator etiológico de uma doença. Aí ele ainda não transmite no começo. Então, ele é só um reservatório.
Quando aquele micro-organismo, que é um fator etiológico da doença, começa a se proliferar, ele é um vetor de doenças. Então, vamos supor que alguém que tem coronavírus e já está transmitindo, tosse aqui em mim, né? Tossiu aqui em mim. Vocês estão me vendo? Sim. Tossiu em mim. E aí, gente, eu já contraí o coronavírus. Só que eu ainda não criei anticorpos ou não se multiplicou o vírus em mim para que eu seja um vetor da doença. Então, por enquanto, eu estou só reservando. Eu sou só uma reservatório. Ao longo do tempo, aquele vírus vai se proliferar no meu organismo e eu vou ser um vetor ou um veículo de transmissão. Aí eu vou transmitir a doença. Mas tem que ter alguns dias para poder se multiplicar em mim. Tá bom? Não é de um dia para o outro. A gente pega as doenças infecto-contagiosas, mas só daqui a alguns dias. Por exemplo, tem gente querendo entrar? Não. Não? Por exemplo, já ouviram falar que quando uma pessoa faz um teste rápido, precisa de um tempo para ter a janela imunológica? De alguma doença? Então, essa janela imunológica é isso que eu acabei de falar. É o tempo que a pessoa se expôs a um micro-organismo, que é um fator etiológico, causador de doenças, tá? E aí, esse micro-organismo vai ter aquele tempo para se proliferar no organismo. Essa é a janela imunológica, tá bom? Ficou claro? Sim. Isso também pode ser chamado como período de incubação? Muito bem. É isso mesmo. A janela imunológica é o período de incubação. Tá? E aí, depois que esse micro-organismo não está incubado mais, quando ele já começa a prejudicar o organismo, a pessoa torna-se um vetor ou veículo de transmissão da doença, caso ela não se trate, tá? Adorei que vocês estão entendendo. Quero perguntas, se tiver dúvida, tá? Então, a gente não está contando a historinha da doença? Como que ela está no meio ambiente? Quem é o hospedeiro? Como é que pega? Como é que transmite? Isso tudo é importante a gente saber para a gente entender as vacinas. Aí, mais para frente, eu vou ensinar para vocês o que é uma vacina de vírus vivo, vírus atenuado. Vocês já ouviram falar nisso? Já. Então, o que é um vírus atenuado? Fraco. Ele está vivo, mas ele é fraco. É por isso que tem os grupos de pessoas que podem tomar, né? Pessoas idosas, pode ou não tomar, gestante, pode ou não tomar, quem tem imunidade baixa, diabético, HIV, usuário de droga, criança. É por isso que a gente tem que entender a história da doença e saber por que aquela vacina ou tem um micro-organismo vivo ou ela é sintética, ela é de mentira, entendeu? Ela só estimula o sistema imunológico. Isso aí mais para frente nós vamos falar, tá? Eu adoro essa parte. Então, vamos lá. Vamos lá. Definições dos conceitos, gente. Então, eu já falei isso. Endemia. Ó, nós estamos vivendo com coronavírus uma pandemia. Não é endemia, mas uma pandemia. Pan quer dizer mais. Isso aí eu vou explicar mais para frente, mas atualmente eu vou explicar o que é uma endemia, tá? Gente, uma endemia
é a ocorrência de determinada doença, uma doença que acomete sistematicamente, ou seja, muitas populações em espaços característicos e determinados no decorrer de um longo período, temporalmente ilimitada, e que mantém uma incidência relativamente constante, permitindo variações cíclicas e sazonais. O que é isso? Por exemplo, vocês querem saber uma endemia aqui que vocês vão identificar rapidinho? O que é uma doença que quando chove muito acontece? Resfriado. Dengue. A dengue é uma endemia, ó. Ela é uma determinada doença que tem nas populações em espaço característico. O que é isso? Naqueles locais. Por exemplo, aqui no Brasil tem dengue, mas em países europeus que são muito frios, não tem. Porque a dengue, ela precisa de ter muita água, ela precisa de ter calor, ela precisa de ter plantas, assim como a leishmaniose também, e febre amarela. Então, elas são doenças de temporalmente ilimitadas, tem o ano inteiro, mas tem épocas que tem mais. Isso aí chama-se permitindo as variações cíclicas e sazonais. Sazonal, gente, quer dizer que depende do clima, entendeu? Então, a dengue existe o ano inteiro, tá? Ela existe o ano inteiro. Ela é ilimitada. Porém, sazonalmente, ela aumenta, não é? Agora vocês estão ouvindo falar de dengue? Não, né? Não. Tem, claro que tem. Um caso ou outro, né? É mais um período Mas chuvoso. isso é mais no período chuvoso. Por exemplo, quem tem mais de 30 anos aí do grupo? Tem alguém que tem mais de 30 anos? Eu quem? Eu, Ana Maria. Aline. Não precisa falar, tá? Quanto? Só mais de 30. Pode ser 31. Aí, gente, vocês lembram que antigamente mais ou menos, né? Quando a gente era um pouquinho mais nova, tinha cólera. Que o povo bebia água contaminada, um alimento contaminado, tinha cólera. Hoje não tem mais, né? Porque os novos aí não devem conhecer cólera, né? Primeiro que é uma doença de dificuldade de sistema de saúde, né? Uma vigilância sanitária inadequada, né? O cólera, né? Que é aquela doença que tinha dor no estômago, diarreias, né? Também era causada por um vírus. Ela também existia, mas ela tinha um local determinado. Ela foi endêmica. Ela teve surto, vocês lembram? Um surto. E depois nunca mais teve, já repararam? Hoje ninguém sabe o que é cólera mais. Então, ela teve um longo período, porém, ela tinha variações sazonais. Tem lugares no Brasil que não tem certas doenças, né, gente? Por exemplo, malária. Alguém já contraiu malária do grupo? Não. Malária é um local, ó, é um espaço, olha lá, característico e determinado. E ela precisa de um ambiente quente e úmido. A malária não tem no Rio Grande do Sul. Ela tem locais onde tem ambiente de folhagens e quentes. Para o norte, nordeste e centro-oeste, e região central, né, do Brasil. No Pará tem muito. No Pará tem, não tem malária? Meu pai já pegou demais. Oi? Meu pai já pegou demais, minha família. Pegou malária. mais de uma vez?
Pegou. Ô, Meu pai e minha tadinho. mãe pegavam muito quando moravam no Pois Pará. é. Então, o Pará é uma região endêmica, é uma região onde ocorre malária, entendeu? Daqui a 2 minutos vai cair aqui, tá, gente? Meu pai também pegou bastante quando morava no garimpo de Roraima. Malária. Pega. Pois é. Minha mãe pegou malária grávida de mim. Então você teve malária sem saber, hein? Dentro da barriguinha. Foi quem que teve, que eu não vi? Eu. Minha mãe pegou malária comigo, grávida de mim. Tadinha, gente. No Imagina. garimpo. Ela tava lá? Sim, tava. Ela tava no garimpo com meu pai em Roraima. Garimpo, né, Nasci em gente? Roraima. Ou vida sofrida, né? Sem assistência adequada à saúde. Imagina, muitas pessoas morrem de malária. Então, o que eu quero dizer, Gente, eu gente, fiquei muitos dias internada num hospital que teve que sair de lá de avião, porque senão eu ia morrer. Eu você bebi já água no nasceu- quarto. Você já quase nasceu que com malária. sobrevivi. Vai cair, tá, gente? Aí a gente dá aqueles 10 minutos, tá? Mas é muito importante essa aula de hoje para vocês entenderem de onde que começa, tá, gente? As doenças, tá? Então, até agora a gente falou sobre hospedeiro e endemia, tá? E aí agora a gente vai falar mais sobre endemias e mais definições